Imagine que você vive nos Estados Unidos no ano de 1929. Os jornais dizem que a economia americana nunca esteve tão forte. A bolsa de valores só sobe e todo mundo ao seu redor parece estar ficando rico. Essa foi a realidade de Arthur Cutten, um empresário canadense que investia nos Estados Unidos e que havia acumulado uma grande riqueza nos anos 20. Para simplificar o que ele fazia, Cutten comprava pequenas partes de empresas ou ações por $5 e as vendia posteriormente por 10. Os bancos começaram a emprestar dinheiro para as pessoas investirem. Então, mesmo quem não tinha dinheiro, podia comprar ações. O problema era que esse crescimento em massa era uma grande ilusão. As empresas não estavam produzindo mais, nem crescendo, e as pessoas não estavam ganhando salários maiores. Ainda assim, o preço das ações continuava subindo, porque cada vez mais pessoas queriam comprá-las para entrar no mundo dos investimentos. Pouco a pouco, as pessoas foram percebendo essa ilusão e começaram a vender suas ações, até um momento em que todos queriam vender, mas ninguém queria comprar. Como consequência, os preços despencaram bastante, bem menos do que os $5 que Arthur pagou nas ações. E os bancos, que tinham emprestado dinheiro para um monte de gente, não tinham como receber esse dinheiro de volta. Várias pessoas que tinham usado seu patrimônio inteiro para comprar ações, como Cutten, perderam grande parte de sua fortuna, ou até o patrimônio completo. Algumas dessas pessoas eram donas de empresas e tiveram que fechá-las e declarar falência. Com isso, 13 milhões de pessoas perderam seus empregos. Agora, 95 anos depois, vamos supor que o bisneto de Cutten, Alexandre, também quer investir na bolsa, mas tem medo de cometer os mesmos erros que seu bisavô. Assim, ele quer descobrir se realmente tem chances de ocorrer uma nova crise. Ele decide perguntar isso ao ChatGPT e se depara com a seguinte resposta. Sim, mas com o asterisco do tamanho de um arranha-céu financeiro. Os dados atuais sugerem um cenário de fragilidade elevada. Não é possível cravar quando ou onde, mas há uma probabilidade relevante de uma crise financeira ocorrer no curto a médio prazo. Mas será que essa resposta é realmente precisa? E mais importante, será que as IAs realmente conseguem prever crises financeiras? Oi, meu nome é Estela e meu projeto de iniciação científica busca responder essa pergunta e ajudar o Alexandre. Para responder essa pergunta, é necessário estabelecer duas definições. A primeira, o que pode ser considerado uma crise financeira? Segundo Alev Aydin e Seyma Kavdar, pesquisadores econômicos turcos, uma crise financeira é um certo estado econômico no qual deteriorações econômicas, sociais e políticas criam incerteza e caos na sociedade. O que aconteceu em 1929 é um exemplo de crise financeira, já que houve um grande estrago na economia, política e sociedade, por conta da alta taxa de desemprego, da falência de várias empresas e bancos e do aumento da depressão e criminalidade, entre outros. Em contrapartida, uma queda de preços de ações de apenas uma empresa não é, porque sozinha, a princípio, não é capaz de deteriorar a economia do país. A segunda, o que é uma IA? Entre uma calculadora e o ChatGPT, qual dos dois você diria que é uma inteligência artificial? O que muitos responderiam é o ChatGPT. Mas por que a calculadora também não pode ser uma IA? Para a IBM, empresa de tecnologia, inteligência artificial, ou IA, é uma ferramenta que permite que computadores e máquinas simulem o aprendizado, a compreensão, a resolução de problemas, a tomada de decisões, a criatividade e a autonomia dos seres humanos. Como a calculadora é voltada apenas para a realização de contas e sozinha não é capaz de simular tudo isso, ela não é considerada uma IA. Enquanto isso, o chat é capaz de fazer tudo isso, e por isso é uma IA. Agora, vamos voltar para o problema de Alexandre, para saber se uma crise nova vem por aí ou não. O modelo de IA que respondeu ao problema de Alexandre é o modelo de redes artificiais neurais, que é uma IA com um processamento que mimetiza ou imita o funcionamento do cérebro humano. Essas redes consistem em nódulos de entrada, ou a informação que é colocada no sistema, as camadas escondidas, que são as que processam a informação, e os nódulos de saída, que são os resultados obtidos a partir do sistema. A quantidade de camadas presentes depende da quantidade da informação sendo processada.
Como esse exemplo, em que a pergunta que precisamos responder é sobre o desempenho de um aluno em sua prova, mais especificamente, se ele vai passar ou não. As camadas processadoras levam em consideração 4 variáveis que aumentam ou diminuem sua chance de passar. A primeira é se ele prestou ou não atenção nas aulas. Se a resposta for sim, ele aumenta em 25% suas chances de passar. Mas se for não, aumenta em 10% a chance de não passar. As outras variáveis repetem esse mesmo procedimento de aumentar a probabilidade de recebermos determinada saída, embora essas probabilidades sejam diferentes. As RANs, cujo objetivo é prever crises, têm um funcionamento idêntico, mas com entradas, processamentos e saídas diferentes. Agora que estabelecemos esses conceitos, será que as IAs são realmente capazes de prever essas crises? Em uma pesquisa feita pelo Dr. Yamini Karmarkar e Surbivani, 4 em 5 crises foram previstas corretamente pelo modelo de previsão de sinais de crises, que é o modelo de IA capaz de indicar a possibilidade de uma crise com base em diferentes variáveis. Enquanto isso, classificou 1 em 5 situações de não crise como crise. Em uma pesquisa feita pelos seguintes pesquisadores, foram utilizados diversos modelos de inteligências artificiais para a previsão de crises no setor bancário da Índia. Dentre eles, as redes artificiais neurais alcançaram cerca de 90% da eficácia ao classificarem meses como crise ou não crise. Apesar do grau elevado de acerto, o maior desafio dos pesquisadores continua sendo delimitar variáveis para inserir no modelo, ou na camada processadora. Esse problema ocorre porque existem várias razões para a ocorrência de uma crise. As variáveis podem perder relevância com o tempo ou com a diferença de culturas. E crises não são frequentes o suficiente para estabelecermos padrões. Agora que o bisneto de Cutler entendeu melhor a previsão de crises, ele vai pesquisar um pouquinho mais sobre a possível crise atual. Mas o que aconteceria se essa previsão estivesse correta? Não é possível dizer com certeza, já que a previsão de crises é muito nova e incerta. Ainda assim, existem algumas teorias econômicas que podem nos ajudar a entender melhor o que poderia acontecer, como, por exemplo, a Self-Fulfilling Prophecy, ou Profecia Autorrealizável, de Robert K. Merton. Ela diz que uma expectativa coletiva, mesmo se inicialmente falsa, pode levar agentes a agir de modo que a expectativa se realize. Por exemplo, se muitos acreditam que um banco irá falir, saques em massa podem provocar essa falência. No contexto de previsão de crises, a simples previsão ou os rumores podem criar as condições reais da crise, via o comportamento, assim como aconteceu na crise de 1929. Voltando ao Alexandre, depois de tudo isso, o que ele pode concluir? As redes artificiais neurais, como o ChatGPT, conseguem identificar padrões que indicam o risco de crise, com taxas de acerto que chegam a 90% nos estudos analisados. Mas o grande desafio não é a IA em si, e sim definir quais variáveis realmente importam. Afinal, cada crise tem suas particularidades, e os critérios que influenciam a economia hoje podem perder relevância futuramente. Além disso, tem um fator que nenhum IA controla completamente: nós mesmos. A teoria da profecia autorrealizável mostra que a própria previsão de uma crise pode ajudar a causá-la, gerando o pânico que aconteceu em 1929. Então, voltando à pergunta inicial, as IAs conseguem prever crises financeiras? A resposta é sim, até certo ponto. Elas são ferramentas poderosas, mas trabalham com probabilidades e não certezas. Para o Alexandre, e para qualquer pessoa pensando em investir, a dica é usar a inteligência artificial como apoio, sempre com senso crítico e sem confiar 100% nela nem ignorá-la completamente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Que tal dar uma olhada no canal de iniciação científica da Mobile e ver se você se interessa por mais algum assunto?